Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Podem tomar assento, por favor. Graças a Deus. Aleluia. Sou muito grato ao meu Deus, ao meu Senhor, por essa oportunidade maravilhosa, que já podemos entoar cânticos de louvor, entregar o nosso sacrifício de adoração a esse Deus maravilhoso que está presente em nosso meio, conhecer mais essa parte do povo de Deus, essa igreja linda, maravilhosa, e esse tema extraordinário. Estamos fazendo uma grande obra, não podemos descer. Nós estamos envolvidos, comprometidos com a obra de Deus. Então o Senhor tem trabalhado, tem aberto essa porta de salvação aqui neste lugar. A igreja de Deus é a porta de salvação aqui para esse povo, e portas do inferno são fechadas por causa da obra que vocês têm realizado. Que obra maravilhosa que é realizada aqui neste lugar. Graças a essa confiança dos nossos pastores, que tem aqui permitido que estejamos glorificando a Deus juntamente com vocês. Traga saudações também do evangelista Albino Dias, da Assembleia de Deus em Vila Madalena, setor 34, onde congrego e que me autorizou a estar aqui hoje ministrando a palavra de Deus. Vamos então continuar adorando, louvando e exaltando esse Deus todo-poderoso e santo, porque o Espírito Santo de Deus é que vai falar ao teu coração. O Espírito Santo de Deus é que vai falar particularmente com você. Então, se você continuar buscando na presença de Deus, o Espírito Santo de Deus vai continuar falando, porque já tem falado maravilhosamente neste lugar. O Espírito Santo já tem, na verdade, ministrado as nossas vidas. Eu peço que, juntamente comigo, vamos ler um trecho bíblico que está em Atos dos Apóstolos, livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo é o de número 13. Livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo é o de número 13. Louvado e engrandecido seja o Senhor, Deus todo-poderoso e santo, Deus maravilhoso. Ele está presente aqui neste lugar. Ele está recebendo a tua adoração, Ele está recebendo o teu culto. Ele tem os olhos como chamas de fogo, Ele está vendo aí dentro de você. Ele sabe qual é a sua necessidade, Ele sabe qual é a sua resposta. Eu não tenho as respostas que você precisa, mas Ele tem, e Ele está aqui neste lugar. E Ele vai usar a sua palavra para trazer edificação à sua vida e para trazer a resposta que você precisa. Em Atos dos Apóstolos, o livro que ainda não foi concluído, porque a igreja está dando continuidade a este livro, o capítulo 13, a partir do versículo 1, que diz: na igreja que estava em Antioquia, essa Antioquia da Síria, porque havia Antioquia da Pisídia, havia alguns profetas, preste atenção, havia alguns profetas, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, que é o mesmo Paulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, que era uma ilha próxima. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também João Marcos como cooperador. Guarde bem esse trecho. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça,
não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. E somente até o 13, e partindo de Pafos, Paulo e os seus estavam com ele a Perge, e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou a Jerusalém. Somente até aqui. Aleluia. Quantos podem glorificar a Deus por essa palavra que o Senhor está ministrando aos nossos corações? Que o Espírito Santo de Deus continue falando poderosamente. Veja, nós temos aqui um culto de missão, estamos participando desse culto maravilhoso, estamos adorando a Deus. E o culto de missão, ele é uma oportunidade de conscientização. Ele é uma oportunidade de nos conscientizarmos acerca da ordenança, acerca do nosso propósito. E na verdade, seria um contrassenso qualquer igreja não se enxergar como uma igreja missionária. Seria algo contraditório haver uma igreja que não fosse uma igreja missionária, porque a igreja nasceu de uma missão. Então, quando o Filho de Deus, que estava sentado à destra do Pai, na sua glória, na luz inacessível, como diz Tiago, ele é enviado, ele recebe a comissão do Pai para vir até nós e encarnar, e ele é plenamente homem, plenamente Deus, sem pecado, e viveu entre nós, e andou pelos territórios de Israel, pregando a palavra, libertando endemoniados, curando enfermos, proclamando o reino de Deus. E como Paulo disse, foi obediente até a morte, morte de cruz. Mas tendo ressuscitado, Deus o deu a ele um nome que está acima de todo nome. O único nome pelo qual devemos ser salvos, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo que disse que todo o poder foi me dado nos céus e na terra. E esse Jesus a quem eu e você serve, que tem todo o poder no céu e na terra, foi Ele que disse: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Aleluia. Como já foi dito aqui nesta ocasião. Então o Senhor Jesus Cristo, este Deus maravilhoso a quem servimos, este Salvador amado que nos resgatou, que nos amou primeiro antes de nós o amarmos, que nos buscou onde nós estávamos, que abriu para nós a porta de salvação, que te fez assentar no meio de príncipes, como você está assentado neste momento, que abriu para você o acesso direto ao Santo dos Santos, à presença maravilhosa de Deus, de modo que quando você dobra os seus joelhos, onde quer que você esteja, você pode entrar diretamente na presença de Deus, sem a necessidade de intermediação de qualquer pessoa, porque o teu mediador chama-se Jesus Cristo de Nazaré, o único mediador entre Deus e os homens. E diante desse maravilhoso privilégio, como Paulo diz, é-me obrigado levar a palavra de Deus. Aleluia. Assim, não pode existir uma igreja que não seja uma igreja missionária. Não pode existir um povo de Deus que não cumpra a ordenança, porque Jesus Cristo disse: é muito fácil colocar o nome de Jesus numa camiseta e sair por aí dizendo que você ama Jesus. Ou é muito fácil colocar uma mensagem no Facebook e falar que você ama Jesus, que Jesus é seu amigo. É muito fácil, muitas das vezes, você na roda de amigos, dizer que você é um servo, uma serva fiel a Jesus. Só que o Senhor Jesus Cristo foi quem disse: se vós quiserdes ser meus amigos, vocês têm que fazer o que eu mando, porque Ele é Senhor e nós somos servos, porque Ele é Deus e nós somos criatura, porque Ele é Pai e nós somos adotados como filhos e filhas de Deus por causa dEle. Jesus Cristo é Deus, aquele a que nós servimos nesta noite, e como diz o Apocalipse, que passeia no meio dos 7 castiçais, Ele está aqui nesta noite, Ele está aqui neste momento, e é Ele que nos entregou essa ordenança. Missões é para mim, missões é para você. Nós estamos inteiramente comprometidos, porque é uma ordenança. O Senhor Jesus Cristo não pediu assim: por favor, quando for possível, se você tiver vontade, se em algum momento sobrar um tempo, se sobrar uma oportunidade. Não. Eu até posso chegar até você e dizer: irmão, se você puder,
Você pode me ajudar? Você pode... Por quê? Porque eu não sou teu Deus. Eu não sou teu Senhor. Não fui eu que te salvei. Não fui eu que dei minha vida na cruz do Calvário e deixei que furasse as minhas mãos, os meus pés e colocasse uma coroa de espinho e atravessasse o meu lado. Não fui eu. Mas aquele que fez isso por você é aquele que diz, que ordena. Não é um pedido, é uma ordenança. E se você não está comprometido com missão, você está fora do plano de Deus. É verdade. Se você não está comprometido com missão, você não está no centro da vontade de Deus. Se você não tem amor pelas almas, você tem que estranhar, porque talvez o amor de Deus não esteja em você. Me perdoe por falar dessa maneira, com todo respeito, porque essa palavra, antes dela chegar a você, ela chega a mim. Ela fala comigo, ela aponta para mim. Um dedo que está apontado para você, tem 4 para mim. Então essa palavra é para mim. Se você não recebeu, eu levo para casa, não tem problema. Mas nós temos que nos conscientizar. Como João disse, como é que alguém pode dizer que ama a Deus que não viu, sem amar o irmão que você vê? Tem irmãos sofrendo na missão. Tem irmãos que abandonaram uma carreira promissora, que poderia ganhar muito dinheiro e viver a sua vida tranquilamente aqui, e deixaram tudo para ir para o campo missionário. Tem irmãos que estão na missão cuidando da sua família. Seus filhos passam restrições, limitações, passam risco de vida, e estão lá. O que nós queremos fazer aqui? Nós queremos chantagear de forma alguma, de maneira alguma. Nós queremos conscientizar. A palavra de Deus nos provoca, a palavra de Deus nos constrange, a palavra de Deus nos conscientiza, a palavra de Deus nos tira da inércia, a palavra de Deus nos tira da zona de conforto e nos leva à ação. E quando a igreja age em união e debaixo da palavra de Deus, Deus move até o lugar. Quer ver milagre? Quer ver o poder de Deus cair? Quer ver operação de maravilhas? Quer ver Deus te usar poderosamente na terra? Entra no centro da vontade de Deus. Ama aquilo que Deus ama. Busca aquilo que Deus busca. Se interessa por aquilo que é prioridade na agenda de Deus. Se você tiver carro importado, é bom, glória a Deus para você. Se você tiver casa boa, uma casa aqui, outra na praia, outra no campo, aleluia, glorifica a Deus pela tua vida. Se você tiver muito dinheiro no banco, maravilha, glória a Deus, que seja para a bênção da sua vida e para a glória de Deus. Mas a prioridade de Deus não é essa. Aleluia. Aqui não é Canaã, aqui é deserto. Aqui não é Canaã, aqui é deserto. Aqui não é lugar de você estabelecer fundação, aqui é o lugar de você estabelecer tenda. Nós somos passageiros nessa terra, nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém, nós temos um endereço, o endereço é o céu, nós estamos caminhando para as pátrias celestiais, e enquanto você está aqui nessa terra, se Deus prosperar, se Deus abrir as fronteiras e de fato engrandecer você na terra, amém. Mas se Deus quiser que você caminhe mesmo limitado, mas faça a vontade de Deus, esteja no centro da vontade do Todo-Poderoso. Aleluia! Deus vai te usar. Deus vai falar poderosamente através de você. Deus vai entrar com você em lugares onde muitos não podem entrar, mas Deus vai entrar junto com você, para que você glorifique a Ele, ao nome dEle, exatamente onde você está. Na faculdade onde você estuda, no bairro onde você mora, na casa onde você vive, mesmo que você esteja cercado de oposição, mas é Deus que quebra toda barreira diante de você. Como Davi diz, com meu Deus eu salto muralhas. Não vai ter impedimento para a obra que Deus vai realizar através de você. Oh, glória! Aleluia! O fundamento está na palavra de Deus. A igreja de Antioquia, que igreja é essa, meu irmão? Com licença. Que igreja é essa? A igreja de Antioquia. Como nasceu a igreja de Antioquia? A igreja de Antioquia nasceu de perseguição. A igreja de Antioquia é fruto da perseguição, é fruto de dor, é fruto de sofrimento, é fruto de lágrimas, é fruto de perdas. A igreja de Antioquia, primeiro a igreja começa em Jerusalém. O Senhor Jesus Cristo é assunto aos céus, permanecer em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E quando o revestimento de poder vem sobre eles não conseguem deter aquela mensagem, eles não conseguem ficar enclausurados no cenáculo,
aquela mensagem se expande, aquela mensagem se espalha, e as pessoas são alcançadas. Num primeiro impacto, mais de 3.000 almas são alcançadas pela ministração de Pedro. Glórias a Deus. E aí dá-lhe perseguição, dá-lhe chicote. Um desses que está envolvido hoje na missão foi um dos grandes perseguidores. Recebeu carta branca para entrar na casa das pessoas, arrancar elas pelos cabelos, arrancar elas pelas roupas e lançar no cárcere, ou matá-las se elas existissem. A igreja de Antioquia nasceu de grande perseguição. Os cristãos foram expulsos de Jerusalém. Os cristãos foram para Samaria, foram expulsos de Samaria. Os cristãos foram expulsos dos arredores, perseguidos, foram agredidos, foram expulsos e iam pelas terras. Não iam murmurando, não iam pelas terras reclamando. O que o pastor falou aqui foi maravilhoso. Pandemia é pouco para tirar você da presença de Deus, como Paulo diz na carta aos Romanos: nem altura, nem profundidade, nem perigo, nem espada, nem qualquer coisa pode te separar do amor de Deus, porque você tem entrada garantida na Jerusalém celestial. Você é predestinado à salvação pela pessoa bendita de Cristo Jesus e pela presença do Espírito Santo, que é o selo da promessa. Pandemia é pouco para tirar você da presença de Deus. A igreja tem que se levantar com ousadia, a igreja tem que se levantar com coragem e glorificar a Deus no meio dessa pandemia, e glorificar a Deus no meio da tormenta. Quer ver adoração boa? Não é na bonança nem na fartura. É bom, tem que louvar a Deus, tem que reconhecer. Mas quer ver adoração boa? É no meio da fornalha. Eita Jesus. Adoração boa é no meio da fornalha. É no meio da fornalha que o quarto homem passeia com você. Aquele que Nabucodonosor olhou e disse: é semelhante ao Filho dos Deuses. Ele está com você. Se você for para o hospital, ele entra lá. Se você for lançado na cadeia, ele vai junto com você. Se você passar no meio da tribulação, ele está. A sua presença maravilhosa está sobre você. Não vai faltar paz no vale. Segue adiante, continua. E quando os cristãos foram expulsos de todos os lugares, eles chegaram em Antioquia. E eles mesmo correndo risco, eles não conseguiam ficar quietos. Tanto que em Antioquia eles são pela primeira vez chamados cristãos. Cristãos, pequenos cristos. De tanto falar de Jesus, o pessoal fala: lá vai o Jesus ali, ó. Lá vai a Jesusina ali, ó. Os cristãos. E aí, chegando em Antioquia, eles começam a falar o evangelho para os gregos que tinham lá. E aí se forma uma importante comunidade de Antioquia. Há uma coisa extraordinária que eu vi nessa igreja. Nos 2 primeiros versículos diz: ó, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que foi criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. O que o Espírito Santo de Deus fala no meu coração nessa passagem? Eu não vou ler, mas se você abrir em Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 11, lá explica o mistério que era exatamente a constituição dessa igreja, a formação dessa igreja. Em Cristo não há judeu, não há grego, não há bárbaro, não há cita, não há servo e não há livre. Não há homem nem mulher, todos são um em Cristo Jesus. Aleluia. E na igreja de Antioquia você via isso se concretizar. Tem profetas, glória a Deus, maravilha. Tem homens e mulheres sendo poderosamente usados por Deus. Tem doutores, sim, não doutores segundo a ciência humana, segundo a sabedoria carnal, animal, não, doutores submetidos ao Espírito Santo, que trazem revelação da Escritura para a edificação da igreja. Tem doutores, sim. Eles falam aqui do Níger, né, de Simeão chamado Níger. Sabe o que é esse Simeão chamado Níger? Um negro. É isso, meu irmão, um negro, um africano. Está lá no meio dos irmãos, é doutor também, é profeta também. Tem um que foi criado junto com Herodes. O que é? Alguém da aristocracia, alguém das classes altas, dos níveis mais altos da sociedade, criado na corte, está lá também, dentro da igreja. Ah, mas tem também um que saiu da perseguição e perdeu tudo e não tem nada. Os irmãos vão acolher e vão dividir os seus bens de modo que todos tenham por igual. Também tem. E você quer saber de uma? Todos são usados pelo Espírito Santo da mesma maneira.
A igreja de Cristo Jesus não tem classes mais altas e classes mais baixas. A igreja de Cristo Jesus não tem a coluna A e a coluna B. A igreja de Cristo Jesus não tem a patota dos privilegiados e os demais. A igreja de Cristo Jesus é uma, é o corpo e a cabeça é Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É o corpo e a cabeça é Cristo. Então, qual é o seu histórico do mundo? Como é que você veio para cá? Eu vim para cá debaixo de grande sofrimento, de grande aflição. Eu vim para cá, eu era viciado. Eu vim para cá, eu me prostituía. O outro veio para cá, não, eu estava alcançando uma grande formação lá em Harvard. Não, eu tenho uma empresa, eu sou um grande empresário. Amém. Ninguém foi salvo nem por ser bonito, nem por ser empresário, nem por ser formado. Todos eram pecadores e todos estavam destituídos da graça de Deus, sendo todos salvos pela graça de Cristo Jesus. Todos têm que entrar por uma porta, a porta é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você é grande no mundo, se você é pequeno no mundo, não importa. Você entrou pela mesma porta que é Cristo Jesus. E todos são um em Cristo Jesus. Aleluia. A igreja de Antioquia é o modelo. Nós estamos vivendo conforme a igreja de Antioquia. Todos são um em Cristo. Não tem um aqui que é mais responsável que o outro. Não tem um aqui que é melhor que o outro. Não tem um aqui que tem mais capacidade que o outro. Todos têm que se submeter ao Espírito Santo de Deus, orando e jejuando. O Espírito Santo de Deus disse: apartai-me esses dois aqui, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Paulo, doutor da lei, fariseu, perseguidor, antigo perseguidor da igreja, agora ovelha de Cristo Jesus. Jesus só tem ovelha, Jesus não tem girafa. Todos têm que entrar no mesmo nível de Cristo Jesus. E todos vão ser poderosamente usados se submeterem à ação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus quer te levantar sobre a terra, porque estamos vivendo os últimos momentos. Os sinais já estão se multiplicando. Nós já estamos a ouvir o toque da trombeta. O Senhor Jesus Cristo vai levar um povo seu remido de boas obras. E quando você chegar naquele dia, o Senhor vai premiar aquilo que você fez para Ele. Como diz o hino: quando eu chegar diante de Cristo, o que eu vou apresentar? Posso eu, de mãos vazias, ao Senhor me apresentar? É tempo de você se colocar no centro da vontade de Deus. Aleluia. E ser usado pelo Senhor, aonde o Senhor quer te usar. Glória a Deus. E deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe através de você. Não tem grande, não tem pequenos, todos são um em Cristo. Veja, outra coisa que eu vi aqui muito interessante, olha, do versículo 3 em diante diz: e jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim esses, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, e chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, e também tinham João como cooperador. E aí eu cito para vocês Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8. Anota aí para você ler em casa. Não vou ler lá, porque senão vai tomar muito tempo. Mas basicamente, o que diz o texto? O texto fala acerca da direção de Deus para a nossa vida. O texto fala acerca do projeto de Deus para mim e para a tua história. Por mais que nós tenhamos projetos, por mais que nós tenhamos sonho, e hoje nós temos visto um evangelho antropocêntrico, os meus sonhos, os meus projetos, a minha vontade, o meu eu, o meu ego, e aí vem aquele evangelho para massagear ela. Não vai dar tudo certo. Não, Deus vai mover e tudo vai acontecer, e os teus sonhos vão se realizar. Aquilo que você perdeu, novamente. O que eu perdi? Eu perdi um pecado que estava me levando para o inferno. Agora eu tenho Jesus Cristo, maravilhoso Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Os meus projetos, os meus sonhos, os meus objetivos, o meu desejo, a minha vontade, coloca tudo ao pé da cruz e deixa que o plano de Deus se realize sobre a tua vida. O plano de Deus é melhor do que o seu. Pensem em os pensamentos que tenho pensado a respeito de vós, pensamentos de paz e não de guerra, de bem e não de mal. Os meus pensamentos são mais altos que os vossos. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8 diz: o Espírito sopra onde quer, o vento sopra onde quer. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai.
O Espírito Santo de Deus está dentro de você. Você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Você tem que andar na direção do Espírito, como Paulo fala, andeis conforme a direção do Espírito, não cumprireis a vontade da carne. O Espírito Santo de Deus é que sabe o que Ele quer fazer na tua vida. O Espírito Santo de Deus sabe aonde Ele quer te levar. O Espírito Santo de Deus sabe aonde Ele quer te usar. O Espírito Santo de Deus sabe a maneira como Ele quer te usar. Não interessa a maneira como Ele vai te usar, não interessa aonde Ele vai te levar, desde que você esteja de acordo com a vontade de Deus, você vai sentir a presença dEle onde você estiver. E Ele vai te capacitar. Paulo e Barnabé disseram: para onde a gente vai? Para onde o Espírito mandar. Aí já começou logo descendo. Desce para Seleucia, pega um barco, vai para Chipre. Se a viagem foi boa, eu não sei. Se tiver dificuldade, não sei. Certamente tiveram. Se eles queriam por aquele caminho, eu não sei. Eu sei que o Espírito Santo de Deus estava na frente deles. O Senhor Jesus Cristo falou para Pedro: vai chegar um momento que você vai ter que ir em um lugar onde você não quer ir. E vão te levar e vão te trazer. E assim era a minha na tua vida. O Senhor vai te levar talvez em lugares onde você não queria ir, mas você vai ir para a glória de Deus. O nome do Senhor vai ser glorificado sobre a tua vida. Glória a Deus. E o Senhor vai fazer você entrar, o Senhor vai glorificar o nome dEle na sua vida e vai te tirar de lá. E você vai dizer: Senhor, eu não queria vir para cá, mas você vai, meu irmão. Desde que você esteja debaixo da orientação que vem do céu, debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus. Quando a gente anda conforme o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus se responsabiliza. Como Jesus Cristo foi levado para o deserto, que lugar bom para ir, né? Deserto. Por que não foi para o palácio? Por que não foi para o margem do mar da Galileia? Por que não foi para alguma plantação de uva? Algum lugar bom, para se refrescar, para ter uma boa experiência? Deserto, escola de Deus. E aí foi lá ser tentado pelo adversário, mas teve vitória debaixo da palavra de Deus. Assim também, não interessa, se o Espírito Santo de Deus quiser passar com você pelo deserto, você vai passar. Se Ele quiser passar com você no vale da sombra da morte, você vai passar. Se Ele quiser passar por você no meio de uma enfermidade, você vai passar. Se quiser passar por você no meio da crise, você vai passar. Mas você vai passar e vai glorificar a Deus aonde você estiver, porque é o Senhor que vai te capacitar para glorificar a Deus em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação. E o Espírito Santo de Deus que vai se responsabilizar pela tua vida. Agora, nesse texto mesmo que a gente leu, diz no final, o finalzinho aqui, que tem um segredo. Aqui, ó, pregavam nas sinagogas e também tinha o quê? João como cooperador. João como cooperador. Isso aqui tem um segredo de Deus para mim e para você. Tem um segredo de Deus aqui para mim e para você. Aleluia. Você não precisa da sua vida nada daquilo que Deus não colocou. Você está entendendo? Você não precisa na sua vida nada daquilo que Deus não colocou. Às vezes a gente se entristece, a gente se aborrece por algumas coisas que saem da nossa vida, por algumas perdas que a gente tem, por algumas pessoas que se afastam de nós. Só que você não sabe qual é o trabalhar de Deus. Deus trabalha no mistério. E muitas das vezes o caminho pelo qual Deus está fazendo você passar, as experiências que você está vivenciando, as perdas que você está tendo, na verdade elas fazem parte do grande plano e projeto de Deus. Quando a gente olha e diz que todas as coisas cooperam, todas as coisas conjuntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você percebe que é todas as coisas conjuntamente. Então você tem uma perda aqui, você só olha para aquela perda. Você pensa: meu Deus, eu perdi isso aqui. Calma, fica na dispensação da graça de Deus. Senhor, mas essa pessoa se afastou. Não se preocupe, Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus tem o controle de toda a situação. Não, mas Senhor, eu estou tendo que ir para esse lugar que eu não gostava. Meu irmão, fica debaixo da graça do Senhor, porque o Senhor vai se revelar para ti, vai mostrar o grande plano que Ele tinha. Ele vai exaltar o nome dEle na tua vida. O Espírito Santo de Deus lá no começo, Ele não separou 3, Ele separou 2. Apartai para mim Barnabé e Saulo, que também é Paulo. E o Espírito Santo de Deus tinha compromisso com eles. Só que eles trouxeram o quê? Um cooperador, semelhante a Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O compromisso de Deus é com Abraão, mas ele arrasta Ló. Aí quando chega lá na frente, diante das campinas lá, Ló escolhe as campinas de Sodoma e Gomorra.
E Abraão fica com o deserto seco para apacentar suas ovelhas. Mas Deus era com Abraão, e Abraão prosperou no meio do deserto. E Ló, lá naquelas terras verdejantes, foi onde quase que ele perde a vida dele e se afligiu. Não interessa aonde Deus está nos levando, desde que Ele vá conosco, como Moisés disse quando estava para entrar no deserto, para atravessar e chegar em Canaã. Não quero a presença de anjo, eu quero que o Senhor vá na minha frente. Se o Senhor não for, eu não vou. Assim também é na minha e na tua vida. Quando Saulo, Barnabé pede, leva meu sobrinho junto, João Marcos, lá na frente, no texto que a gente vai ler. Opa, tenho que entregar daqui a pouco. Veja só, João Marcos vai os abandonar, vai os deixar no meio da missão. Aquela carga que foi compartilhada com 3, agora vai ser compartilhada com 2, porque um abandonou. Por quê? Alguém que Deus não tinha chamado para andar com eles, alguém que estava fora do plano de Deus, alguém que estava fora do projeto de Deus. Veja, tem propostas que chegam para nós que parecem boas, tem projetos, tem situações que chegam para nós que parecem vantagem, mas se elas não forem a vontade de Deus para mim e para a tua vida, não vai adiantar. Jesus, aleluia! Não vai funcionar, não vai ser bênção. Não se entristeça quando você tiver perdas, não se entristeça quando você passar aflições, porque Jesus Cristo já disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu que garanto, eu venci o mundo. Se Ele venceu o mundo, nossa vitória não depende da minha força nem da minha inteligência. Minha vitória depende daquele que ressuscitou ao terceiro dia e que está vivo, sentado à destra de Deus. Aquele que, quando Estevão estava sendo apedrejado, se pôs de pé, e Estevão disse: eis que vejo o Filho de Deus de pé à destra de Deus. Ele recebeu Estevão de pé. Ele se levantou do seu trono e recebeu Estevão de pé. Ainda que você seja apedrejado, ainda que você seja perseguido, ainda que você seja desafiado, mas o Senhor Jesus Cristo se põe de pé com a tua causa. O Senhor Jesus Cristo se põe de pé pela tua vida. O Senhor Jesus Cristo se põe de pé para garantir a vitória sobre a minha e sobre a tua vida. Deixa a aflição vir, deixa se abater, deixa vir a pandemia. Ele garante a minha e a tua vitória, o Senhor Jesus de Nazaré. Não precisa arrastar João Marcos, não, vai você. Deus chamou você, não, mas o irmão não vai, deixa ele, Deus tem outro negócio com ele. Não, mas por que não manda aquele irmão? Irmão, é Deus que sabe, é o Espírito Santo de Deus que governa isso aqui. Você quer tomar a frente do Espírito Santo de Deus e quer governar a igreja? O Espírito Santo de Deus está chamando você. O Espírito Santo de Deus está acordando você de madrugada para orar. O Espírito Santo de Deus está colocando desejo no teu coração. O Espírito Santo de Deus está chamando você para ler a Escritura. O Espírito Santo de Deus quer usar poderosamente você. Deixa o outro. O Espírito Santo de Deus vai resolver em outro momento. Tanto que lá na frente é Paulo mesmo que diz para Timóteo: traga João Marcos, que ele é muito precioso para o reino de Deus. Depois que Deus passou uma escola com ele e ensinou ele, aí ele foi útil para o reino de Deus. Deixa eu concluir. Veja só, eu não vou nem ler, mas você tem aqui a situação na qual se levanta um opositor, se levanta Elimas, ou Bar Jesus, é a mesma pessoa. Bar Jesus é o nome dele, e Elimas é uma tradução para o grego do nome mágico do árabe. Então Elimas e Bar Jesus são a mesma pessoa. E Paulo está pregando, e o procônsul Sérgio Paulo está cedendo ao Evangelho, o coração sedento pela palavra de Deus, o coração sedento pelo Evangelho. Ele está pregando e se levanta um opositor, se levanta alguém para tentar impedir o poder de Deus, para tentar impedir a ação poderosa de Deus. Só que Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, capacitado pelo Espírito Santo de Deus, está certo? Levantado pelo Espírito Santo de Deus para essa obra, ele coloca o dedo e diz, com autoridade, que você vai ficar cego por um período. É isso que eu acho impressionante. Eu acho que o Espírito Santo de Deus tem algo poderoso para falar aqui. O Espírito Santo de Deus te dá poder para você quebrar toda a resistência das hostes espirituais da maldade. Aleluia! O Espírito Santo de Deus te dá poder, te dá autoridade
para quebrar toda a resistência, para arrebentar toda a muralha, para tirar toda a tranca. O Senhor vai diante de ti tirando toda a tranqueira. Mas o Espírito Santo de Deus não nos dá poder para pisar nem para humilhar. Não nos dá poder para arrebentar com a vida de ninguém. Nós temos que com mansidão servir a Deus e apresentar a razão da nossa fé, como disse Pedro. Você percebeu que Paulo disse aqui, você vai ficar cego. Por quê? Porque estava resistindo ao Evangelho, estava se contrapondo ao Evangelho. Só que ele não disse, você vai ficar cego para sempre. Ele disse, você vai ficar cego por um momento, para que isso seja sinal para Sérgio Paulo, que se converteu logo em seguida, e para que seja sinal para ele mesmo. Você entendeu o que o Espírito Santo está falando? Aleluia! O mundo pode se levantar contra você. Nossa guerra não é contra a carne nem contra sangue. Nossa guerra não é contra o homossexual, nem contra a lésbica, nem contra político, nem contra ladrão, nem contra o usuário de droga. Nossa guerra é contra as ordens espirituais da maldade que agem nos lugares celestiais. Mas o Senhor nos capacita para romper toda essa resistência. Mesmo que nos ataque, mesmo que se levante contra nós, mesmo que tente nos ofender, a nossa guerra não é contra eles. Nossa guerra não é contra eles. Nós temos que atacar as ordens espirituais que estão por trás dessas dominações, estão por trás dessas representações. E Paulo dá um exemplo para nós. Eu achei maravilhoso disso aqui. Por quê? Porque Deus vai agir também dessa maneira na sua vida. Deus vai agir também quando você se posicionar, quando você crer, quando você estiver de acordo com a vontade de Deus. Deus também vai se levantar dessa maneira na sua vida, para quebrar resistências espirituais que haviam na tua família, para quebrar resistências espirituais que haviam no teu trabalho. Tem situações, meu Deus, vou entregar. Tem situações onde a gente chega e tem certas barreiras que não foram nós que colocamos, mas Deus levanta você para quebrar. Teve uma situação onde eu fui trabalhar em Osasco, em Guarulhos, e antes de mim tinha passado lá uma mulher que dizia que era serva de Deus, mas que não vigiou. E fez um monte de dívida. E deixou lá as dívidas e sumiu. E aí, quando eu cheguei, já tinha aquela resistência. Tinha aquela barreira contra o Evangelho. Só que o Senhor, Ele foi usando sabedoria. E a gente foi com calma, com mansidão, com tranquilidade. Até que chegou um dia em que a repartição ela pediu uma oração. E aí o Senhor me usou na oração. E a oração que eu fiz, muitas pessoas sentiram-se tocadas por Deus. Numa coisa que para mim era uma coisa tão simples, mas para aquelas pessoas era tão especial. Então você percebe que Deus às vezes te usa numa coisa que para você parece tão simples, mas para as pessoas que estão recebendo isso que Deus está fazendo através de você, muitas das vezes está destravando portas, muitas das vezes está derrubando barreiras, está afastando influências malignas. Deus vai te usar na terra, Deus vai te levantar na terra, Deus vai glorificar o nome dele através de você. Se posiciona, fica na presença de Deus. Eu vou encerrar a mensagem por aqui, mas eu queria ler com vocês somente para não deixar aqui em aberto o resultado da missão. O Senhor, Ele não desampara. Pode ter dificuldade que for, mas o Senhor garante a vitória, porque a vitória está nele. Vamos lá para o versículo 48, para encerrar aqui a mensagem. Versículo 48, olha o resultado da missão deles. Versículo 48 do capítulo 13 de Atos, veja só. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus limites, sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios do quê? De alegria. Que alegria é essa? A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou a dor como o mundo a dá. A paz do mundo só funciona quando tem bastante dinheiro. A paz do mundo só funciona quando tem saúde. A paz do mundo só funciona quando dá tudo certo. A paz de Cristo se manifesta em você em toda e qualquer circunstância. Porque você tem um manancial de vida dentro de você que jorra para a vida eterna. Mesmo que haja perseguição, mesmo que haja tribulação, nós não queremos enganar ninguém aqui, porque a palavra de Deus não está aqui para enganar.
Vai ter cada vez mais aflição, vai ter cada vez mais perseguição, mas vai ter cada vez mais poder de Deus sobre a tua vida. E a paz do Senhor Jesus vai se manifestar sobre a sua igreja, em toda e qualquer circunstância. Eu abençoo a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Graças a Deus, né, irmãos, por esta palavra. Aleluia. Deus abençoe a sua vida, irmão de Deus. Deus continue usando você, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Creio que Deus falou nos nossos corações. Quem crê que Deus falou com você? Aleluia.